Oi, gente, vamos lá? Agora vamos falar sobre a política nos tempos do Renascimento. Vamos ver o que aconteceu nesta época. Bom, o Renascimento marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. É aquele período em que termina um e inicia outro. Olha, o Renascimento, ele influenciou as artes, a religião e a política. Influenciou de tal maneira que mudanças ocorreram, como mudanças políticas. As monarquias feudais deram lugar à monarquia centralizadora, ou seja, o poder era centralizado nas mãos do rei. Isto é a autoridade soberana do rei. E essa autoridade, ela se converteu, formando assim, predominantemente, o poder de forma diferente. E esse poder, então, esse processo do poder, deu origem às monarquias nacionais. Então, vamos ver como assim deixou o poder ser centralizado nas mãos dos reis e passou para quem? Então, a política, O termo político é de origem grega. O termo significava aquele que participa da vida polis, ou seja, da comunidade. Até hoje, política significa arte ou a ciência de governar uma cidade, um estado ou um país, ou estado federal. Na Baixa Idade Média, esse crescimento comercial urbano modificou toda a estrutura do poder. A camada social que estava ligada ao comércio, que é a burguesia, passou a lutar pelos seus direitos e lutava para quebrar essa barreira em que os nobres colocaram na questão deles chegarem ao poder. Então a burguesia passou a apoiar os reis, pois o rei, através do rei, a burguesia conseguiria chegar a esse poder, quebrando essa barreira a qual os nobres tinham colocado. Então seria capaz de controlar a nobreza. O rei, então, seria capaz de controlar a nobreza. Surgiu, então, uma aliança. A burguesia oferecia dinheiro e, com isto, o rei modificaria o comércio, a atividade econômica para favorecer a burguesia. Então, com dinheiro, o que o rei fez? Com dinheiro oferecido pela burguesia, o rei foi e organizou um exército. Esse exército era um exército profissional que seria capaz de combater a autoridade dos nobres. Então, esse exército seria capaz de impor sua autoridade aos outros nobres. Aos poucos, então, foi constituída a nação de Estado. Então, o poder passou a pertencer ao Estado. Porque, até então, lá na época do feudalismo, o poder ficava centralizado nas mãos do rei. Já na Idade Moderna, aos pouquinhos, o Estado passou a ter o poder. Então surge o Estado moderno. Surgiram as cidades. Aí, das cidades, houve o quê? Um compartilhamento da língua e do local do nascimento. Daí, com o compartilhamento da língua e do local de nascimento, surgiu aquele sentimento de nacionalismo, nacionalidade, repensando o significado de viver em grupo. Não é só aquela coisa fechada. Antigamente era só pensando no senhor feudal.
Daí não, passou a pensar no grupo maior, né, na comunidade. Conforme as pessoas iam repensando seus valores em que acreditavam, resgatavam a capacidade e responsabilidade humana. Então a responsabilidade não era só para si, e sim para o grupo o qual eles viviam. Então, nacionalidade. Então passou a surgir nas pessoas aquele sentimento de nacionalidade. Que isso? Vem do latim, nationem, literalmente o lugar em que alguém nasceu. Então iam passar a defender e ver os benefícios que aquele lugar poderia ter. Então houve a formação dos estados modernos. Portugal é considerado o primeiro estado moderno que se formou nessa época da Europa renascentista. A Península Ibérica era uma das regiões mais cobiçadas pelo Império Islâmico. Então, por que eles queriam tanto essa região? Porque era uma região próxima das encostas mediterrâneas, ou seja, com a encosta mediterrânea da África, que foi habitada pelos muçulmanos durante a Idade Média. Então, essa região, durante a Idade Média, tinha sido ocupada pelos muçulmanos. E era um local em que era muito avisado, por quê? Porque era muito próximo à costa mediterrânea da África, que era fácil fazer o comércio. Então, tinha necessidade de combater os muçulmanos, que dominavam grande parte dessa região. Então, eles queriam expulsar os muçulmanos daquela região. E os reinos católicos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, eles começaram a formar um exército para expulsar os muçulmanos dessa região. Então surgiram as guerras de reconquista. Então esse exército que foi organizado pelo Leão, pelo Navarra e aquela pessoal todo, então eles criaram um exército, e esse exército foi inspirado pelas cruzadas, que teria a missão de expulsar esses muçulmanos da região. E essas guerras, guerras de reconquista, foi prolongada devido a esse objetivo que eles tinham de expulsar os muçulmanos. Então, essas guerras de reconquista foi até o século XV. Essas guerras de reconquista eram uma guerra cristã, onde eles queriam reconquistar essas terras que já pertenciam esse povo. É o Leão, Navarra. Então, eles queriam, porque as cruzadas eram uma guerra cristã. Então, eles inspiraram nessas cruzadas. Então, Henrique de Borgonha era um nobre francês, e ele tinha recebido um feudo por ele ter participado dessas guerras. Ele recebeu um feudo, e esse feudo ele ficou denominado de Condado Portucalense. Então, com isto, tornou conde vassalo do rei de Leão, Afonso IV. Então, devido a essa participação dele nas guerras, dele ter recebido esse domínio de terras e ele ter denominado de Condado Portucalense, então ele passou a ser o vassalo do rei, ou seja, o braço direito. No ano de 1139, o filho de Henrique, Afonso, chamado Afonso Henrique, ele proclamou a independência do condado. Então, o Henrique, ele tinha recebido o condado. Então, o filho dele, Afonso Henrique,
ele proclamou a independência desse condado. Então, e declarou-se Portugal. Então, daquele condado que o pai tinha recebido, então o que ele fez? Ele declarou independência e formou o Estado Nacional, que é Portugal. Inaugurou dessa forma a primeira dinastia de Portugal, a dinastia de Borgonha. Então, Fernando Borgonha é o primeiro, então ele faleceu. O último rei da dinastia de Borgonha, então ele não tinha deixado herdeiro. Aí o que aconteceu? Começou a surgir várias disputas pelo poder. Então os burgueses e setores populares de Portugal, eles apoiaram a sucessão do trono para quem? Para o nobre Dom João. E Dom João era o irmão ilegítimo de Fernando I, que foi o último da dinastia Borgonha. Ele não deixando o herdeiro, aí os burgueses e os setores populares de Portugal apoiaram o irmão ilegítimo dele, que era Dom João, para tomar o trono. Em 1415, Portugal conquistou uma região importante. Para quê? Para o comércio. O local é chamado de Celta, no norte da África, fortalecendo ainda mais a burguesia. Aqui estão os condados, olha, condado portucalense, que depois se transformou em Portugal, Leão, aqui olha, o condado que pertencia a Leão, a Castelo, Navarra, Aragão, condado de Catalunha. Então, esses aqui eram, esses condados aqui pertenciam a essas pessoas, a essas dinastias. Então, aqui era a área em que eles queriam conquistar, dominar. E aqui, né, transformou o Estado Nacional de Portugal. Então, olha, espero que vocês tenham entendido. Um beijão no coração de vocês.